Aí tem também uma técnica que você consegue rapidinho cortar, fazer sublistas de uma lista cortando. Isso é chamado slicing em inglês, tá certo? Então, por exemplo, se você quer, presta atenção de novo, tá? Se você quer de 1 até 3, olha, é até 3, mas excluído o 3. Esta é a coisa que você tem que acostumar a isso, mas depois, se você acostuma, você vai ver que na programação fica mais fácil desta forma. Então, o que ele vai te dar é elemento 1 e elemento 2. Então, você tem B e M Pilgrim, os strings. Tá? Se você vai de 1 até menos 1, menos 1, o menos 0 seria o último, então o menos 1 é penúltimo, então você tem esta sublista. Tá? Esta aqui é um pouco mais fácil, esses são simplesmente os primeiros 3 elementos da lista. Aí, você simplesmente pode omitir esse 0 aqui. Ou seja, se você tem ponto, ponto, um 0 aqui está subentendido. Aí, da mesma forma, no final, o final da lista aqui está subentendido. E se você usa ponto, ponto, você não muda nada, você simplesmente tem uma lista inteira. Tá certo? Essa notação é para facilitar, por exemplo, quebrar uma lista em 2 partes. Uma parte inicial e uma parte final. Tá ok? Agora a gente vai, eu falei, uma lista você pode adicionar elementos. Tá? Então, se você tem esta lista aqui, e você vai adicionar esta lista, que tem um elemento 2.0, que é um float, e 3, que é um inteiro, você pode usar o mais. O mais é simplesmente para adicionar itens a uma lista. Tá certo? Então, repare, gente, aqui, esta lista aqui, são tipos completamente diferentes. Tá? Aqui é um string, aqui é um float, aqui é um inteiro. Isso é permitido em Python. Uma lista pode ter qualquer tipo de dados que você quiser. Tá bom? Outra forma de fazer a mesma coisa, aqui eu estou acrescentando, adicionando uma lista. E se eu quero adicionar um elemento, aí eu posso usar a função, o método append. Tá? True é um constante, é um booleano. Tá? Então, se eu faço um append, a minha lista ele tem um elemento a mais, que é aqui o true. Certo? Ou eu posso fazer o extend. O append, ele faz o elemento. O extend, ele faz uma lista. Tá? E ainda tem mais um método que é chamado o insert, para inserir. Se eu faço um insert, é porque eu não quero colocar no final. Eu quero talvez colocar no meio de uma lista, numa posição. Por isso o insert, ele sempre tem uma posição e depois um elemento para colocar. Tá bom? Então, o extend também, você consegue... outra forma de usar extend, você tem 2 listas, que você faz uma lista só. Tá? Mas, presta atenção aqui na distinção entre o extend aqui e o append que tem aqui. Tá? Porque o append, ele pega o elemento, mas o elemento pode ser uma lista. Então, aqui eu tenho uma lista com 6 elementos, mas aqui eu tenho uma lista que tem 7 elementos, tá? Cujo último elemento, de novo, é uma lista. Então, eu posso ter listas dentro de uma lista. Isso também é permitido no Python. Isso é uma forma de representar árvores. Se você quer representar uma árvore no Python, você vai usar listas. Você não vai fazer uma árvore com um linked list com 2 ponteiros e esse tipo de coisa. Não, você usa listas recursivamente. Tá? É assim que você representa árvores em Python. Tá?
Aqui é uma lista, mas o string e todos os objetos têm uma função que é o length. Len é o length de um objeto. Se você faz aqui o length de uma lista, é 7, como eu falei. Se você pega um string, faz o length, ele vai te dar o tamanho do string. Qualquer objeto você consegue saber qual que é o tamanho com a função len. Aí tem métodos mais sofisticados, mas tem um método que você consegue, por exemplo, contar quantas vezes um elemento aparece numa lista. Tá? Então, aqui, nesta lista, nu aparece 2 vezes, então ele vai contar e vai retornar 2. Aqui, a função in, ele sempre é a mesma coisa de pertencer a um conjunto. Tá? Então, aqui é um booleano que vai ver se o elemento nu aparece na lista e vai dar true ou false. Tá? O index ele vai te falar onde este mpilgrim aparece. Tá? Neste caso, quando tem 2 possibilidades, ele vai te dar o primeiro. Tá? E neste caso aqui, ele vai criar uma exceção, tá? De value error, porque o C não aparece nesta lista. Você também pode remover aqui de uma lista. Você pode, aqui tem o del, aí também tem remove, aqui, alias remove, para remover um elemento. E, inclusive, é bom saber, não vou explicar em detalhe, mas também tem suporte ao stack. Uma pilha, numa lista, normalmente você tem, como é, first in, first out, e aqui é first in, last out. Last in, first out, desculpa. Tá? Para quem está lá no estrutura de dados na cabeça, tá? Ou com este pop você consegue implementar um stack facilmente. Então, este é o método que existe para listas. E no contexto booleano, como que se interpreta uma lista? Olha, essencialmente, se a lista é vazio, ele é falso, e se tem qualquer coisa, o resultado vai ser true. Tá? Então, é assim que se usa. Tem outras funções para listas que não está no livro, mas você tem... Isso é quando é do mesmo tipo. Tá? Quando o tipo está certo, você pode aplicar o max, o min, o sum. Aqui, esta parte encerrou a parte sobre listas. Tá? Mas tem mais tipos. Tem tuplas, tem sets, conjuntos e tem dicionários. Tá certo? A tupla, ele parece muito com lista, mas ele tem um tamanho fixo. Bom, outra coisa é que ele não usa colchetes, mas usa parênteses, como eu já falei antes. Ele tem tamanho fixo. Tá? Bom, pelo resto, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? E, aliás, existe uma função, se você tem uma tupla e quer fazer uma lista deles, simplesmente usa a função list. Como existe uma função de converter uma coisa para um inteiro, também existe uma função de converter uma coisa para uma lista, que é a função list. Tá certo? Então, você pode perguntar quais que são as vantagens de tuplas. São mais rápido, uma coisa que são mais seguro. Tá? Existem situações em que você sabe, olha, aqui o tamanho é fixo. Tá? Se você tem aquele exemplo, você tem uma função que vai retornar um par x, y, olha, define isso como uma tupla e não define isso como uma lista, porque você vai poder, uma lista poderia ser 3, 4, um número infinito de elementos, enquanto com uma lista você fixa. Tá? Então, é mais seguro neste contexto. Os tuplas, a gente vai ver isso depois, pode ser usado como dictionary keys e listas não. Tá? E esta aqui
são as funções do qual eu estava falando, tá? Se você tem um tuple e quer fazer uma lista, você faz esta função. Se você tem uma lista e quer fazer uma tupla, você faz simplesmente tuple, tá? Se você tem aqui, define que V é igual a tripla A2 é true, e depois você fala x, y, z é igual a V, isso quer dizer que x vai ser igual a y é igual a 2 e z é igual a true. Tá certo? Ele permite isso. Com uma lista isso não fazia sentido, tá? Mas com uma tupla isso é possível. E de novo, em Python 2, os parênteses aqui não eram obrigatórios, mas em Python 3 os parênteses são obrigatórios sim. Aqui tem um exemplo meio doido, tá? Aqui, o que acontece aqui? Bom, primeiro, para explicar o exemplo aqui, se você faz, imprime range 7 e faz disso um tuple, ele vai criar um tuple com 7 elementos, tá certo? Aí, se você define isso com Monday, Tuesday, isso são variáveis, gente, isso não são strings, presta atenção. Então, se você define Monday, Tuesday, Wednesday, blá, 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 é igual a range 7, isso quer dizer que Monday vai ser 0, Tuesday vai ser 1, e por aí vai. Sunday vai ser 6. Tá? É uma forma mais sutil, um pouquinho mais complicado de fazer esta atribuição múltipla de uma vez só. Também existem conjuntos em Python. Conjunto em inglês, em Python, agora é set. Elas tinham um conceito diferente. Não sei se isso mudou agora. Eu acho que sim. Tá? Mas hoje, o set é realmente a mesma coisa com um set de matemática. Tá? Isso quer dizer que a ordem não é importante. E se você vai repetir o elemento, que ele absorve isso. Se você coloca um elemento que já está no seu set, isso não muda nada, tá certo? Igual na parte de matemática, tá? Você define, agora aqui, você define o set usando chaves, tá? Então, esta aqui define o conjunto 1, aqui define o conjunto com 2 elementos, 1 e 2. Existe uma função set que pega um outro objeto, por exemplo, ele pega uma lista aqui, esta lista, ele vai criar um set disso, tá? E repare que a ordem agora é diferente, é bagunçado, tá? Então, de novo, o set usa chaves e a lista colchetes. Este aqui é o conjunto vazio, tá? O tamanho é igual a 0. Ok, modificando um conjunto, você pode adicionar um elemento, tá? E calcular o tamanho, aí você vai adicionar o elemento que já existe, aí modificou nada, tá? Então, é uma forma de adicionar elementos ao conjunto. Se você faz um update aqui, você vai adicionar esses elementos no conjunto existente, tá? Fica assim. Ou repara de novo que o 2 já está no conjunto, então isso vai ser absorvido. E, inclusive, em vez de ter o conjunto, você pode usar uma lista. Ok. Tem 2 métodos para remover. Tem o discard e tem o remove. A diferença é a seguinte: se você vai fazer um discard e o elemento não existe mais no conjunto, ele não reclama. Mas se você faz um remove de um elemento que não existe, ele vai criar um erro. Então, dependendo do contexto, do que você quer, você vai escolher um método ou outro método. Aí, existem métodos para fazer, bom, aqui, para testar se o elemento está num conjunto, tá? Ou seja, pertencer a. Você consegue fazer a união e a intersecção e a diferença entre 2 conjuntos. São métodos que já estão pré-definidos. Então, tem mais um conceito
mais um tipo de dados que é um dicionário. Qual que é o dicionário em outras linguagens, também é conhecido como Associative Array. Tá? A ideia é simplesmente você ter uma chave qualquer que vai te dar um determinado valor correspondente. Tá? Aqui nós temos o dicionário cuja... Bom, esse dicionário ele tem duas entradas. Aqui, server é a chave que corresponde a esse valor aqui, e database é a chave que corresponde a esse valor aqui. Tá certo? A ideia é esta. Você tem... sempre tem uma chave e um valor. Tá? Essa é a ideia do dicionário. Repare que o dicionário ele continua usando chaves, mas ele tem esses dois pontos que estão lá, que separam a chave do valor armazenado. Tá? Então, de novo, a forma de definir é a mesma que a forma que o interpretador te responde. E aí, agora, para pegar um determinado valor, você não usa mais 0, 1, 2 ou 3. Não, você precisa usar a chave. Ou seja, se você tem um dicionário e usa essa chave aqui, ele vai te devolver o valor, o string correspondente. Tá bom? E, neste caso aqui, você está procurando um valor como uma chave que não é chave, na verdade é um valor, aí ele vai te dar uma exceção que, pelo fato que essa chave não consta no dicionário. Ok? Bom, de novo, tem métodos para modificar o dicionário. Então, aqui nós temos uma forma simples para acrescentar nova entrada. Você simplesmente usa o nome do dicionário, aqui a chave e aqui o valor. E o resultado é que nós temos uma entrada a mais que é... Tá certo? A gente modificou o MySQL, essa entrada aqui para bloco. Tá certo? E se você define um novo valor, ele vai acrescentar, tá? Aí vai modificar o valor. E presta atenção, aqui é maiúsculo, então são valores diferentes. Tá? Porque o que acontece aqui, o que é definido aqui é um dicionário que tem duas entradas. A primeira entrada aqui é 1000, é uma lista, e a segunda entrada é 1024, e também tem uma lista. Tá? Então, o tamanho desse dicionário é 2, tem duas entradas, tá? E uma entrada é 1000, então se você vai testar se 1000 aparece, ele verifica só as chaves, tá? Não verifica os valores, tá? E se você vai imprimir sufixos 1000, ele vai mostrar esta lista aqui. Se vai imprimir sufixos 1024, ele vai mostrar essa lista lá. Ou seja, de novo, você pode misturar todos os tipos de dados que você quiser. Um elemento, um valor aqui à direita pode ser uma lista, ou pode ser um conjunto, pode ser um set. Você pode misturar todos os dados em Python o tempo todo. Tá? E você deve fazer isso para realizar determinadas funcionalidades, senão não dá. Bom, o contexto booleano é simples, simplesmente se está vazio, ele vai dizer false, e se não está vazio, ele vai dar 1. Bom, o último tipo que a gente tem é um tipo muito simples, é o valor non. Non é tipo constante da linguagem. Tá? E presta atenção, porque não é a mesma coisa que false. Ele daria false. Se você vai fazer if non, ele vai dar false. Mas ele é diferente de false, ele é diferente de zero, ele é diferente do string vazio. Ok? Mas você pode dar o valor
variável pode assumir o valor nome e fazer o teste. Ok?